Olá pessoal, bem-vindos ao nosso nono tutorial. Hoje falaremos sobre um dos elementos mais importantes do vídeo, se não o mais importante, o roteiro. O roteiro é um elemento que constrói um filme. Existem excelentes filmes que foram baseados em bons roteiros, mas com outros elementos cinematográficos não tão bons ou até mesmo deficientes. Mas o inverso, eu não consigo encontrar exemplos. Ou seja, um filme com um mau roteiro dificilmente será um filme agradável, um bom filme, um filme premiado, um filme elogiado. Independentemente de ter excelentes efeitos especiais, excelente interpretação dos seus atores ou qualquer outro elemento cinematográfico. Bom, eu sou muito suspeito a falar dentro do audiovisual. Eu acabei seguindo mais pelo roteiro, me especializei em roteiro dentro de todas as possibilidades existentes no audiovisual, por achar um dos elementos mais encantadores e realmente um dos mais relevantes da produção audiovisual. O roteiro, ele é a história do filme. De acordo com Sid Fields, ele é uma história contada em imagens, diálogos e descrições, localizada no contexto da estrutura dramática. O roteirista, ele tem a ideia, a concepção de como é o filme e ele apresenta, ele conta essa ideia. No entanto, nós temos que ter o cuidado de que o roteirista ele não é o dono do filme. Se alguém pode se intitular dono do filme, esse alguém é o produtor, é o dono do dinheiro. Ele também não é o dono das ideias artísticas do filme. Se alguém pudesse intitular dessa forma, ele é o diretor. E muitas vezes, alguns elementos do roteiro são alterados sem nenhum constrangimento pelo próprio diretor. Então, uma vez escrito o roteiro, o roteirista tem que ter um trabalho de desapego e realmente entregar esse material para o diretor e a sua parte está feita. Além disso, não podemos esquecer que existem os filmes baseados em roteiros adaptados, né? Filmes que foram feitos, montados a partir de livros, obras literárias. Então, isso já é um exemplo dos mais impactantes do quanto um roteiro pode ser alterado. Muitas vezes, até por questões práticas, né? Um livro ele é muito longo e um filme, né? Nós temos normalmente apenas 2 horas para contar a história. Então isso necessita fazer várias adaptações, né? Várias alterações no roteiro. Além de que o livro ele tem uma estrutura diferente do filme. Então, para você fazer uma transição do livro para o filme, há necessidade de adaptações para cada um dos formatos. Existem algumas formas de você apresentar roteiros. Então eu trago aqui as duas mais representativas. À esquerda, vocês têm na figura 1 um modelo de roteiro de cinema. Nesse modelo, vocês têm uma estrutura muito amarrada, o tipo de fonte, o tamanho dela, os espaçamentos, tudo isso ele é pré-determinado no roteiro de cinema. Atualmente, o formato de roteiro de cinema mais utilizado é chamado de Master Scene, que tem essas estruturas apresentadas na imagem, que é o cabeçalho, onde você dá informações básicas, como, por exemplo, se a cena ela se dá em algum ambiente interno ou externo, se é dia, se é noite. Depois, um parágrafo, um cabeçalho, aí, abaixo do cabeçalho, com a ação que vai acontecer. Em seguida, qual é o personagem que está na cena e a fala desse personagem, ou mesmo, no caso do exemplo aí, uma narração em voice over. Sempre há uma indicação do número da cena e essas cenas vão se sucedendo. Já para um roteiro de TV,
o modelo, a estrutura tradicional mais utilizada é a de duas colunas. A coluna da esquerda apresenta todos os elementos do vídeo, descrição de cena, iluminação, plano, lettering, animações, e a coluna da direita, todos os elementos de áudio, os diálogos, as locuções, alguns efeitos sonoros, trilha sonora, tudo que você vai ouvir naquela cena. É por isso que quando nós vamos fazer um roteiro de documentário, que eu acredito que é o roteiro que vai ser mais utilizado por vocês que buscam nessa oficina um vídeo para finalidades científicas, nós vamos utilizar o mesmo modelo de roteiro de TV. Então, na coluna da esquerda você vai colocar todos os elementos de vídeo e na coluna da direita os elementos de áudio. Esse modelo eu retirei da websérie Ciência no Cotidiano, que eu dirijo, e ele traz um dos episódios, que é o episódio dos urubus. Você pode estar em dúvida agora pensando, puxa vida, mas um documentário ele não retrata a verdade, como que eu vou roteirizar algo, né, que eu vou espontaneamente captar? Primeiro que isso não é absolutamente verdadeiro, né? O próprio documentário ele é algo que é produzido, ele não é necessariamente uma verdade. E não vamos entrar aqui também em discussões mais profundas do que é a verdade, porque essa é uma discussão muito complexa. E eu até tenho dúvidas se é possível fazer isso no cinema. Em seguida, vamos pensar que uma produção cinematográfica, como por exemplo um documentário, é uma produção extremamente complexa, custosa e que, portanto, ela tem que ser preparada, ela tem que ser planejada. Ela não pode ser feita aleatoriamente, muito embora exista uma modalidade de documentário que é feita dessa forma, aquela ideia, aquela proposta, né, de uma ideia na cabeça, uma câmera na mão e sair filmando aleatoriamente. Só que a probabilidade de você conseguir produzir o filme que você deseja dessa maneira, ela é muito menor do que da forma planejada. Então o que você vai fazer é levantar no seu roteiro elementos básicos daquilo que você já imagina que você vai filmar, em termos de horário, em termos de locação, em termos de pessoas que você vai entrevistar. Claro que no áudio você não vai ter um diálogo já constituído, você não sabe o que o seu entrevistado vai responder, mas você pode saber, por exemplo, o que você vai perguntar. Então é dessa forma que o roteiro vai se constituir, o roteiro de documentário. Outra questão é, e se eu for documentar algo que não é um ser humano? Então eu vou documentar um animal ou mesmo vou documentar uma reação química. Como que eu vou apresentar isso? De uma forma mais simplória ainda. Você só vai conseguir ter controle dos elementos que eu mencionei, como a hora que você vai filmar isso, se é interna, se é externa, o tipo de plano que você imagina fazer, o tipo de elementos que estarão na cena e assim por diante. E o resto você vai trabalhar propriamente na edição, que vai ser tema de um tutorial ainda que nós vamos ver. Para te ajudar, eu trago algumas referências de livros de roteiros que são excelentes. Então, primeiro, do Doc Comparato, da criação ao roteiro, um livro muito bom, muito utilizado. Doc Comparato, ele é referência para roteiristas de novela no Brasil. Nós temos o livro do Joseph Campbell. O Joseph Campbell foi um mitólogo, ele estudou mitos, ele estudou lendas e ele escreveu o livro O Herói de Mil Faces. Ele estudou, olha, muitos dos mitos, para não dizer todos, que ele teve acesso ali, e ele verificou que em todos os mitos e todas as lendas que ele estudou, todos eles seguiam uma estrutura comum que ele chamou de a trajetória do herói. A trajetória do herói é uma estrutura clássica de roteiro, estruturada basicamente em 3 atos, que segue um padrão no qual o personagem, no primeiro momento, ele se encontra no seu mundo,
Ele tem uma chamada para uma aventura, ele reluta essa chamada, ele recusa no primeiro momento, ele encontra com um mentor que o faz superar essa relutância, e ele cruza esse limiar e acaba saindo para a aventura. Nessa aventura, ele é submetido a vários testes, onde ele encontra aliados e inimigos, e aí ele então é submetido a provações, e nessas provações, que ele pode estar envolvido em grande sofrimento ou não, ele vai encontrar recompensas por isso. Por meio dessas provações, uma dessas recompensas, inclusive clássicas, é ele ter um crescimento pessoal, ele evoluir como um indivíduo. E aí ele retorna a sua estrada de volta ao seu mundo, e nesse retorno é como se ele estivesse renascendo, né? E voltando para o seu mundo agora como um indivíduo superior, um indivíduo melhor, um indivíduo evoluído. Então, se você for pensar em várias histórias que nós conhecemos, seja de cinema, teatro, literatura, muitas delas seguem essa estrutura clássica. E o que o Campbell percebeu é que essa é uma estrutura que nós sentimos um grande prazer em ouvir, nos agrada ouvir. E ele acabou, inclusive, sendo objeto de estudo, esse livro dele, para muitos roteiristas e principalmente para a grande indústria de Hollywood, de modo que muitos filmes que são produzidos até hoje, eles devem seguir obrigatoriamente essa trajetória do herói. Bom, um livro que é a Bíblia do roteirista, deve ser lido por todos que querem produzir roteiro, ou mesmo por aqueles que querem conhecer mais de roteiro, que são apreciadores de filmes, é o Story, do Robert McKee, um livro excelente, fantástico, é um dos meus livros de cabeceira. O Manual do Roteiro, do Sid Field. E, para finalizar, eu trago para vocês aqui algumas orientações de como produzir o seu próprio roteiro. Então, o roteiro ele pode seguir uma sequência de etapas que se iniciam com uma ideia. Essa ideia, então, ela em seguida, né, trabalhada por meio de uma pesquisa. Independentemente do tema que você vai trabalhar, você vai ter que fazer uma grande pesquisa sobre ele, dominar muito propriamente esse tema, para você inclusive perceber elementos que podem ser filmados, que devem ser documentados, registrados, que são inusitados, são de interesse do público. E aí você pode construir uma logline. Nessa logline você vai escrever uma linha, né, uma frase, na qual você vai colocar o seu personagem e o conflito que ele vai encontrar. Isso é uma estrutura clássica de roteiros de ficção, mas você pode fazer adaptações para o seu roteiro de documentário apenas como um facilitador e até mesmo para trazer elementos de uma sofisticação maior para o seu documentário ter, né, algo de interessante dentro do ponto de vista da construção de personagens que podem ser relatados. Em seguida, você apresenta uma storyline, que é um aprofundamento da logline, com uma descrição dos personagens e do conflito. A storyline ela costuma ter até 5 linhas. E aí você parte para o argumento. O argumento é a história escrita de forma corrida, sem divisão em cenas. É um texto muito mais próximo do literário do que um roteiro. Em seguida, é muito comum se fazer uma estrutura de escaletas, são indicações de separações de cena. Você provavelmente já viu alguma cena na qual um roteirista, seja de literatura, seja de cinema, ou até mesmo de história em quadrinhos, ele coloca diversos post-its, aqueles papeizinhos, né, com cola, grudados numa parede, e vai mudando a posição daqueles post-its, porque entende que a sequência das cenas tem que mudar, os eventos tem que mudar, e o que ele está fazendo ali é uma escaleta. Né? Ele está colocando indicações de cenas e situações e ações
que ele acredita que sejam interessantes para o seu roteiro. E uma vez estabelecido isso, parte-se para a produção do roteiro, que é a lista de todos os elementos necessários para contar a história e dividida em cenas. Bom, para você que ficou interessado em produzir documentários, porque acha que esse é um modelo mais apropriado para vídeos de cunho científico, eu recomendo fortemente a leitura da obra Introdução ao Documentário, de Bill Nichols. Ele faz nesse livro uma descrição, uma taxonomia dos documentários. Ele cria 5 categorias de documentários e descreve como eles são, como eles podem ser produzidos, e pode te auxiliar demais a produção dos seus vídeos. Os equipamentos básicos para a produção de roteiro são, normalmente hoje se utiliza muito mais na informática, né? Antigamente se utilizava máquinas de escrever, mas isso já é rudimentar, embora ainda existam roteiristas velha guarda que ainda gostam de escrever em máquinas de escrever, mas isso já está muito ultrapassado. Todos nós vamos trabalhar agora em laptops e em desktops. Já existem softwares apropriados só para escrever roteiros, mas você pode escrever, talvez o software mais popular que existe como editor de texto é o Word. E para suas pesquisas, muita internet, né, os seus aparelhos, né, celular, tablet, para você fazer suas buscas, tanto de imagens como de textos. Muitas vezes você baseia um roteiro inteiro em cima de uma imagem, né, uma obra de arte, uma fotografia. Cadernos de nota, toda hora anotando ideias, sempre ande com um caderninho de nota. Você acorda, você anota uma ideia de um sonho, você está no meio da rua, anota uma ideia que te ocorreu, anota uma cena que você viu, anota uma situação que acaba de acontecer e uma frase que você ouviu, porque tudo isso pode preencher o seu roteiro. E por fim, 3 referências de filmes que têm roteiros fantásticos, que podem te inspirar e podem acabar auxiliando, né, na sua compreensão de roteiros. O filme Cidade de Deus, para mim, é um dos 10 melhores roteiros que eu já vi na minha vida. O filme Pulp Fiction, também fantástico, né, do Quentin Tarantino, roteiro que quebrou diversos paradigmas aí, principalmente do mainstream, né, do cinema. E claro, né, a trilogia Godfather, que para mim é aula de cinema em todas as categorias, né, fotografia, figurino, interpretação, iluminação e sem dúvida nenhuma roteiro, né, baseado na obra do escritor Mário Puzo. Para mim, isso tem que ser visto várias vezes, de preferência no DVD, ouvindo os comentários do diretor, o Francis Ford Coppola, como isso foi feito, como foi roteirizado, como foi compreendido o roteiro, né, da obra do Mário Puzo. É absolutamente incrível esse filme, apesar de ser um filme extremamente violento, tal qual Pulp Fiction é violento, Cidade de Deus também é violento. Então ficam aí as recomendações. Nós nos encontramos no nosso próximo encontro online para discutir elementos que porventura não tenham sido tratados aqui e dúvidas que vocês tenham ficado. Um grande abraço!